Você, mãe, como diz o ditado, ser mãe é padecer no paraíso, né? E nós temos, de alguma maneira, todos nós, como filhos, alguns ainda convivendo com esse cuidado da mãe, alguns ainda fazendo a mãe padecer no paraíso, outros que não têm a sua mãe mais aqui, mas de alguma maneira lembram dos ensinamentos, de alguma maneira lembram dos exemplos. E eu queria, de maneira bem rapidinha nessa noite, até porque nós temos uma festa toda especial para você, mãe, com jogral, com uma encenação, com música. Eu queria, de uma maneira bem rápida nessa noite, poder compartilhar algo com você, para que Deus abençoe a sua vida, e no final dessa mensagem, para que possamos orar por você, para que você continue de alguma maneira padecendo no paraíso, mas que Deus continue te dando graça, sabedoria para conviver e suportar o seu filho. Abra comigo em Êxodo 2. Êxodo 2, vou ler até o versículo 10, que diz assim na minha versão, na NVI: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó desceu ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Irmãos, essa história é conhecida nossa, fala da história de Moisés, da infância de Moisés. E o contexto aqui, irmãos, é o seguinte: em Êxodo, no capítulo anterior, Êxodo capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: os israelitas, porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. O versículo 9 de Êxodo 1 diz o seguinte: disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Existia uma preocupação no Egito, do faraó, daquele que governava o Egito, que aquele povo, que eram os hebreus, que eram os escravos, aquele povo estava se proliferando, aquele povo estava crescendo, e existia um medo daquele faraó de que por causa disso, aqueles homens pudessem se rebelar, se revoltar e pudessem dominar ali o Egito, pudessem se rebelar contra faraó. Existia uma preocupação, é o que nós estamos vendo aqui. E no versículo 22 de Êxodo 1, diz o seguinte: por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. A ordem então do faraó, a estratégia do faraó para que se levantar, essa proliferação do povo hebreu pudesse de alguma maneira cessar, parar, ele diz: todo menino que nascer vamos jogar no rio Nilo. Vamos matar, vamos aniquilar os meninos e vamos deixar só as meninas nascerem, crescerem. Os meninos precisam ser mortos. Irmãos, o que nós lemos em Êxodo 2 foi a estratégia da mãe de Moisés, chamada Joquebede, para poder de alguma maneira proteger o seu filho. E qual a mãe que gostaria de pegar o seu filho recém-nascido, como eu peguei a Bárbara aqui nas minhas mãos, e pudesse então, por ordem do faraó, matar o seu filho? Pudesse, por ordem do faraó, então arremessar o seu filho no rio, para que ele fosse levado pelas correntezas e pudesse morrer? E essa mulher então pensa e fala: não, é impossível que eu faça isso. E nós vemos no versículo 2 e 3 de Êxodo 2, que essa mulher, a primeira atitude dessa
situação fosse resolvida, para que ela não perdesse seu filho, então foi coragem. Essa mulher Joquebede teve coragem. Na verdade ela teve muita coragem, porque ela primeiro escondeu seu filho, ela escondeu aquela criança, para que ela fosse poupada. Depois disso ela coloca o seu filho dentro de um cesto e coloca o neném recém-nascido no rio, confiando de alguma maneira que ele não morreria, de alguma maneira que o cesto não afundasse, que alguma coisa ia acontecer e aquele homem, aquele neném fosse salvo e se tornasse, como nós sabemos da continuidade da história, Moisés, que foi aquele que pôde libertar esse mesmo povo hebreu de Faraó, libertasse esse mesmo povo hebreu do Egito. Essa mulher tem coragem. Além disso, tem coragem para não só colocar o nenê no cesto, mas ficar vigiando o banho da filha de Faraó, que era algo que não podia acontecer, era proibido. Ninguém poderia se aproximar daquele momento onde a filha do Faraó estava se banhando. E ela coloca o filho e fica na espreita, crendo que alguma coisa pudesse acontecer. Joquebede tem coragem de proteger o seu filho, tem coragem de algum momento até enfrentar a filha de Faraó, quando aquela mulher acha o nenê e procura alguém. Então Miriam chega ali: oh, você precisa de alguma coisa? O que você precisa? Você quer que eu traga alguém para cuidar do nenê? Estratégia perfeita. Você quer que eu traga alguém? E aquela mulher: sim, eu quero. E ela fala: mamãe, nós conseguimos, nós vamos manter você vai manter o nosso filho e o meu irmão vivo. Aquela mulher tem coragem. E ser mãe, irmãos, é um exemplo de coragem, porque mãe é alguém que consegue força, consegue o máximo que pode para se doar ao filho. Ser mãe é isso. Você que é mãe sabe do que eu estou falando, porque com certeza em muitos momentos da sua vida você teve coragem, uma coragem muitas vezes vinda de Deus, para que você pudesse se manter firme na educação do seu filho, para que você pudesse assumir um risco junto com o seu filho. Como Joquebede, eu tenho certeza que Deus tem dado coragem para você, tem dado coragem para que você se mantenha firme na educação do seu filho. Uma outra coisa que acontece com essa mulher Joquebede é que ela tem criatividade. Nós podemos ver isso no versículo 4 a 7. Outra qualidade de Joquebede é a coragem, é a criatividade. A criatividade então para fazer o que eu posso fazer para salvar o meu filho. Ela não podia simplesmente esconder o neném. Era impossível, era um decreto do Faraó. Todas as crianças, os meninos precisavam ser jogados no Nilo. E ela tem criatividade então para fazer um cesto de junco, vedando todas as possibilidades de entrar água naquele cesto, para que o menino não morresse afogado. Materiais próprios para isso. Ela usa, como diz o texto, betume, usa piche. Não devia naquelas épocas ser fácil de arranjar esses materiais, para que ela pudesse ter certeza que o cesto estava vedado, mas ela dá um jeito. Ela tem criatividade, ela tem coragem para colocar o nenê ali no rio, para que fosse levado. Criatividade para pensar tudo isso, criatividade para falar para a irmã vigiar o nenê. Vigia, fique esperta, porque algo vai acontecer. E como deve ter sido difícil para aquela mãe, para aquela mulher colocar o nenê ali no rio. Coragem e criatividade para vigiar aquela filha de Faraó, para que achasse a oportunidade perfeita, para que ela pudesse novamente ter o seu filho. Criatividade para que Miriam pudesse ficar à espreita e no momento certo oferecesse ajuda. Mãe, quantas vezes você teve criatividade para resolver os problemas dos seus filhos? Mãe, quantas vezes você teve criatividade para chegar e dar um jeitinho? Quantas vezes Deus, através do Espírito Santo, dá capacidade para você, mãe, criatividade para se resolver as soluções da família? Isso não acaba, isso é para sempre. Os filhos casam e continuam com problemas. As mães continuam tendo que ter criatividade, as mães continuam tendo que ter coragem. Que
Deus continue, mãe, te dando criatividade. Vocês para nós são um exemplo dessa criatividade. Vocês para nós são um exemplo dessa coragem que nós vemos em Joquebede. E a terceira coisa no versículo 10 é que essa mulher teve determinação. Do início ao fim desse processo, irmãos, ela não sabia o que ia acontecer quando ela fecha o cesto e coloca Moisés ali. Ela não sabia, mas ela teve determinação. Ela lutou. Ela falou: não, meu filho não vai morrer. Meu filho não. Eu não vou deixar que meu filho morra. Ela teve determinação, cuidando do menino, preparando tudo isso, até mesmo depois, irmãos, depois de que o menino retorna para que ela cuide durante um período, depois disso, ela tem que devolver o filho. Ela tem que pegar o seu filho, aquele filho que foi gerado dentro dela, ela tem que devolver o filho para a filha de Faraó. Aquela mulher tem determinação, capaz de vencer tudo, até a sua própria vontade, que com certeza foi ficar com o filho, mas ela consegue enxergar que naquele momento essa determinação seria importante.